Ops, olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab e a mais um vídeo sobre CorelDRAW. Vamos aprender coisas bem legais aqui. Solta a vinheta que a gente volta já já. Bem, então já estamos aqui com o nosso CorelDRAW aberto e vamos para as dicas, né? Então, a primeira é fechar e abrir curvas, certo? Então, você sabe que para os objetos serem preenchidos por padrão, né? Porque você também pode preencher sem eles estarem fechados. Um objeto que não está fechado assim, a gente precisa fechar a curva. Então, existem vários caminhos para você fechar uma curva. Aqui a gente já identifica se a curva está fechada ou não. Veja que o botão não está ativo, então não é uma curva fechada. Aqui, ó, o botão está ativo, é uma curva fechada. Então, quando a gente seleciona, eu posso fechar a curva aqui. Ele vai completar. Claro que no caso desse objeto não seria dessa forma, né, para ficar o objeto em si correto. A gente poderia juntar aqui esses nós, né? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, que quando a gente está aqui justamente na ferramenta de nós, a gente pode abrir ou fechar a curva pelo mesmo botão. Olha só, tá vendo? A gente abre aqui, ó, pelo mesmo botão que a gente fecha. Certo? Muitas vezes algumas pessoas esquecem disso e quando criam seus objetos, aí precisam abrir uma curva, aí clica duas vezes, aí separa, aí clica para poder fazer isso, né? Ou seja, para poder separar. Não precisa. Você já seleciona o objeto, vem na ferramenta forma e aí você separa a curva, tá? Então você já tem ela aqui, ó, separadinho, ok? Beleza? Então é bem fácil, bem prático. Só clicar ali no botãozinho de curva fechada, né, que ele vai abrir ou fechar a curva de um objeto. A próxima dica é sobre copiar preenchimentos de objetos. Nós temos várias maneiras de fazer isso. Vou mostrar algumas aqui. Eu tenho o meu objeto que está sem preenchimento, né, o meu objeto destino, e aí eu posso vir aqui em editar, copiar propriedades de. Aí eu escolho o que é que eu quero copiar, né? No caso a gente está falando apenas de preenchimento, então eu vou marcar só preenchimento, ok. E agora eu vou clicar no meu objeto origem, né? Por exemplo, esse aqui. Então ele vai copiar esse preenchimento para cá. Uma outra maneira de fazer a mesma coisa é pegar o objeto origem e arrastar com o botão direito para cima do objeto destino. Aparece um menu com opções similares àquela opção que a gente tinha lá no editar, e aqui tem, ó, copiar preenchimento aqui. Pronto, o preenchimento do objeto destino foi colado, a origem foi colada no objeto destino. Uma outra forma é a gente fazer o seguinte: eu quero levar esse preenchimento para esse objeto. Então eu faço o seguinte, eu seleciono o objeto aqui está mostrando o preenchimento, então eu posso arrastar o preenchimento para cá, ó. Simples, prático, sem dificuldade. Ou ainda com o botão direito, eu seleciono o meu objeto origem, né? Arrasto com o botão direito e aí seguro Shift. Pronto, eu já digo que eu quero o preenchimento, né? Eu já deixo claro ao CorelDRAW, olha, eu quero copiar o preenchimento. Pronto, copiou, beleza? Então tá aí um monte de maneiras aí para você copiar preenchimentos de um objeto para outro no CorelDRAW. Gostaram aí? Comenta aí se vocês gostaram dessas dicas aí. Tem mais, calma que tem mais. Margens automáticas. Então vocês notaram que nos meus documentos aqui, vou voltar para cá, ó, tem as margens, né, da borda. Eu sou viciado em linhas guias, né, eu tenho um toque com linhas guias e sempre deixo as linhas guias das margens, né, tanto que o meu arquivo padrão do CorelDRAW ele já vem com essas margens automáticas. Então como que a gente aplica essas margens automáticas, né? Então a gente vem em Layout, a gente pode vir para Layout da página ou tamanho da página. Tanto faz que ele vai abrir essa mesma janelinha aqui de opções e aí a gente vem em linhas guias. Certo? Em linhas guias a gente vem em pré-definições. Tem pré-definições da Corel, a gente seleciona bordas da página. Ele vai colocar as linhas guias apenas nas bordas. Tá? Eu posso também usar, ó, margem de 1 centímetro. Ela tem uma opção padrão aqui, além de várias outras opções. Vamos nos concentrar somente nessas. Dá um OK, as linhas guias já são aplicadas de forma automática. Agora, qual o interessante de linha guia padrão para uma linha guia comum? Qual é a diferença, né, que faz se tornar interessante? É o seguinte, eu vou puxar aqui uma linha guia comum. A gente nota a diferença é o seguinte, ó, como identificar uma linha guia padrão de uma linha guia comum.
A linha guia comum, ela é azul. A linha guia padrão é verde, tá? Aí, o que isso significa? Olha só, eu vou mudar aqui a orientação do documento. Perceba que as linhas guias mudaram automaticamente também, né? As linhas guias padrão. Ah, mas essa linha guia também ficou. Ficou porque ela já estava no meio, centralizada, né? Eu vou deixar aqui, ó, nessa posição. Na hora que eu mudar a orientação, mudou também. Essa permaneceu, né? Se por acaso você mudar o documento, ó, ele vai ser um 15 por 21. Ó, ela continua acompanhando, certo? Então, essa é a diferença das linhas guias padrão. E você pode acessar também, se você clicar duas vezes aqui na sombrazinha da página. Abriu a mesma janela, você vai em linhas guias, pré-definições, e aí você pode predefinir as opções da Corel, ou você pode escolher as suas pré-definições. Eu vou remover aqui, e quero remover essa daqui também. Vamos voltar para lá, linhas guia, pré-definições, pré-definições do usuário. Eu posso criar as margens, especificar aqui, ó, eu quero margens diferentes, né? Possam ser espelhadas ou não. Então eu coloco superior 20, esquerda 10. Vou deixar espelhado, né? A gente pode especificar colunas. Eu quero um documento que vai ter 3 colunas, né? Distância entre elas 5 milímetros. Então, ok. Criou aqui, ó, as minhas linhas guias padrão, certo? Margem de 2, de 2, de 1, de 1, 3 colunas e a distância de 5 milímetros, né? Vamos até colocar aqui, alinhar por diretrizes. Opa, ó, 5, tá vendo? E aí eu vou fazer o seguinte, mudei a orientação da página. Permanece as mesmas configurações. Tá vendo? 2, 2, 3 colunas, ele se adaptou, né? E ó, tá tudo certinho, né? Então essa é uma das grandes vantagens de você trabalhar com linhas guias padrão, certo? Porque ela vai mudar automaticamente, mesmo que você mude a orientação e medidas da sua página. A nossa próxima dica é sobre cores, né? As cores hexadecimais, né? O que são as cores hexadecimais? São aquelas coresinhas do código HTML, né? Que a gente usa para web, que é uma correspondência da cor RGB, né? Uma outra forma de identificar uma cor RGB. Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos para um site aqui, que é o Colors, né? Colors, certo? Que ele é um gerador de esquemas de cores. Então eu vou iniciar aqui, fechar os adzinhos aqui. E aí nós temos as cores hexadecimais. O bacana desse site aqui, já ajudando para vocês, depois a gente vai ter um vídeo aqui no canal detalhando esse site. É só você apertar a barra de espaço que ele muda, né? E aqui tá as cores hexadecimais. Então eu vou dar um clique, copiar a cor já está copiada. Voltei para o meu arquivo aqui do CorelDRAW. Então como que eu vou aplicar essa cor aqui, né? Então eu vou dar um duplo clique aqui na ferramenta de cor. A gente vai para a cor. Ele aplicou aqui. Antes, nas versões anteriores do CorelDRAW, você precisava mudar a paleta para RGB para poder aparecer o espaçozinho aqui, ó, de hexa, tá? Então, se você tiver em outra versão aí, certo, que não estiver aparecendo, basta você mudar o modelo de cor para RGB, que ele vai aparecer o campo do hexa. Aqui é só você colar. Quando eu mudar aqui, ó, ou der OK, ele já vai mudar automaticamente para a cor que você copiou. Vamos pegar outra cor aqui. Vamos para outro objeto. Você está aqui na janela de cor, ó, tá vendo? Não tem o campo hexa. Então você vai para o RGB, aí aparece o campo para você digitar o hexa. Você cola, você pode colocar sem a hashtag, quando você mudar, ele vai mudar automático aqui. Cor de preenchimento, ó, tá vendo? Copiou certinho a cor que você aplicou lá. Se você tem uma cor de preenchimento gradiente, você também pode trazer uma cor hexa de uma paleta que você está copiando, né? Vamos pegar essa cor aqui. Opa, não mudou. Pronto, agora mudou. Vamos pegar a cor aqui.
Vamos abrir, muda para RGB, né, como eu falei, cola aqui o hexa. Vamos para outra cor, pega o outro código, muda para RGB, cola o hexadecimal. Beleza? Então é assim que você traz as cores hexadecimais para usar aqui no CorelDRAW de forma bem prática para você trabalhar aqui, tá? A nossa próxima dica mostra como que você pode selecionar todos os textos do seu documento, né? Eu vou colocar uma imagem, um objeto aqui. Pronto. Então nós temos aqui objetos e vamos supor que esse objeto está pelo meio aqui. Então, para eu selecionar texto, então se eu fizer Ctrl A, né, a gente vai selecionar tudo, né? Então, se eu vier aqui pela janelinha de objetos, eu posso usar as teclas Ctrl Shift e sair selecionando aqui. Eu vou ter a listagem de todos, né? Aqui a gente está falando de um documento pequeno, né? Com poucos itens. Mas se a gente tiver muito conteúdo, né? Então você pode vir aqui, ó, editar, selecionar tudo, texto. Todos os textos são selecionados, tá? E você pode também fazer isso, ó, dando um duplo clique aqui na ferramenta de texto. Todos os textos são selecionados, tá? Agora tem um detalhe. Ele seleciona texto artístico e texto de parágrafo. É claro que se você tiver convertido em curvas, ele não vai selecionar, certo? E um outro detalhe, mesmo que não converta em curvas, mas se ele tiver agrupado, vou agrupar aqui esse trecho, ó, tá vendo? É um grupo. Se a gente der o duplo clique, ele não seleciona o que não é texto. Então, ele tem que estar exatamente como texto puro mesmo aqui, certo? Texto artístico ou texto de parágrafo para poder o atalho funcionar, né? Até porque ele diz que seleciona textos e grupo não é um grupo, não é texto, é um grupo, né? Beleza? Então tem essa dicasinha rápida para vocês com essa observação. Para finalizar, nós temos uma dica bem interessante aqui da ferramenta Contorno, tá? Eu vou selecionar aqui o meu texto, vou dar um zoom nele, vamos aqui para contorno, vocês já sabem como trazer todas as janelas aqui, né? Ó, você abre aqui, abre-se todas as opções, você marca a janela que você quer aqui, no caso contorno, opa, acabou fechando, já está aberto aqui, né? Então, para fora, uma etapa, vamos lá, vamos ver aqui, aplicar, beleza, então está comum aqui, então eu vou dar um objeto, separar contorno, agora eu seleciono esse outro objeto aqui, vou colocar 2,5, né, o dobro. E vou mudar a cor de preenchimento aqui. $2,5. Aplicar. Opa. Ficou 2.500. Aplicar. Pronto. Tá aqui, ó, certo? Beleza? Dois efeitozinhos de contorno. A gente teve que aplicar 2 vezes. Olha só que dica bacana eu vou trazer aqui para vocês. Você tem aqui a ferramenta contorno, né? Se eu colocar 2 etapas, colocar aqui 1,25, aplicar, então ele vai aplicar numa determinada cor, né? E começa e deixa aqui igual, né? Só que eu não quero igual. Então vamos aplicar ele com 2,5, né? E aí, ó, a gente tem o seguinte aqui, ó, a gente tem aqui a aceleração do objeto. Ó. Vou mudar aqui, a cor acompanhou, né? Olha só, mudou aqui, tá vendo a distância? E eu posso fazer o inverso. Olha só, tá vendo? A cor acompanhou, porque a gente está usando aqui a aceleração de link. Eu posso alterar somente a parte do objeto, sem mudar na cor, tá vendo? E aí depois eu, claro, individualmente mudo a cor, né? Aplicando distâncias diferentes. Então você tem essas duas maneiras, uma forma mais manual para você fazer isso aqui, né? E uma forma mais automática aqui, que aí vai depender do seu objetivo, do seu controle, né? Esse 2,5 aqui está muito grande. Ó, ficou mais legalzinho aqui.
que aí vai depender do seu controle, e aí é claro, se você depois tem que, da mesma forma, né, tem que separar o contorno e aí mudar individualmente as cores, né? Se você quiser deixar do mesmo jeito, você estiver precisando replicar um efeito aqui, tá? Beleza? Mas de qualquer forma, tem essa opçãozinha aqui mais avançada para você trabalhar, que é a aceleração do objeto. Tá certo? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de seguir aqui a nossa fanpage. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, né? De deixar um like e de comentar, né? É interessante a gente saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Vanberg Moreira e esse foi mais um Dicas do Greve.